Bom dia, alunos do terceiro ano. Hoje a gente vai iniciar nossas primeiras oficinas de Olimpíada de Língua Portuguesa. E vocês, o gênero textual que vocês do terceiro ano vão fazer é artigo de opinião. Aí está dizendo Olimpíada de Língua Portuguesa, caderno virtual e pontos de vista. Quando a gente fala de artigo de opinião, a gente já lembra que para você dar opinião, você tem que dar seus pontos de vista. Quando você diz, isso é minha opinião, esse é meu ponto de vista, é quando você está opinando sobre um assunto. Então, cada um de vocês, se nós fôssemos falar de qualquer assunto, cada um de vocês teriam opiniões diferentes. Então, vamos lá. Aí diz assim, o tema que vocês vão abordar é o lugar onde vivo. Esse lugar onde vocês vivem é a cidade que vocês moram, ou pode vocês falarem da zona rural, e vocês vão buscar alguma coisa interessante que está relacionada à sua cidade, o seu lugar, que pode ser uma localidade que vocês pode ser de São Raimundo Nonato, mas morar na zona rural. Então, aquele local tem algo interessante, inusitado, que vocês queiram homenagear. Então, mas pode ser assuntos tanto culturais, como político, como administrativo, como estrutura da cidade. Qualquer assunto vocês podem abordar e fazer o texto de vocês. Mas, por enquanto, a gente vai fazer as oficinas, vai ir treinando e daqui lá para o final de agosto, que é em agosto, que a gente deve entregar, vocês já estão prontos para fazer o texto de vocês ganhador. A oficina 1 é argumentar é preciso, primeira etapa. Quando a gente chama argumentar, o que significa argumentar? Argumentar são formas que nós utilizamos para convencer que nossa opinião está correta. Então, se você quer que alguém acredite naquilo que você está dizendo, você tem que ter argumentos. Se você for um bom advogado, que talvez aí na turma pode ter algum aluno que sonha em ser advogado, e vocês viram lá o Joãozinho falando lá, o garoto, aliás, falando que só falava diante do advogado. Então, é um argumento que ele utilizou para se defender, para não levar uma surra. Então, isso é argumento. Aqui, o que vão trabalhar na oficina? Olá, vocês não vão escrever um texto argumentativo qualquer, mas um artigo de opinião, um gênero jornalístico, cujas características eles e elas aprenderão ao longo das oficinas. Quer dizer, vocês, os meninos e as meninas, vocês vão aprender. É um artigo jornalístico, nós já vimos alguns esse ano. No livro de vocês de português, quando vocês receberem terceiro ano, tem artigo de opinião. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora um artigo de uma aluna que participou da categoria Artigo de Opinião em 2019. Porque a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela acontece nos anos, agora está sendo nos anos ímpares. Antes é nos anos pares. Então, ano passado, 2020, não aconteceu, e agora, no 2021, vai acontecer. Em 2022 não acontece, em 2023 acontece. Então, quer dizer que nem toda turma de terceiro ano que terão o privilégio de estudar, fazer esses artigos de opinião. Bom, gente, aqui nós estamos vendo um texto de uma aluna chamada Rayana do Nascimento Cruz, e ela colocou o título, que já é um título bem interessante, quando ela diz assim: retrocesso cultural. Tudo começa com um passinho. Ela fez uma interrogação. Tudo começa com um passinho? Vamos lá. Um estudo que se orgulha por de suas veias correr um sangue cultural extremamente rico, que eclode na voz da preta cirandeira Lia de Itamaracá, nas rodas do coco, na xilogravura de J. Borges, na arte armorial
do mestre Suassuna, no fervor do frevo e na apoteose do maracatu. Atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular, o passinho, que tomou conta do cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir. É um retrocesso cultural? Então, vocês viram que parece que ela está fazendo uma crítica sobre uma nova dança que está surgindo e que tinha outras bem importantes lá na cidade que a gente está vendo, que é Pernambuco. Na ilha de Itamaracá, há as Batalhas do Passinho, que reúne grupos para as disputas de coreografias. Esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa, pois para muitos torna-se um muro de contenção para a violência e as drogas, já que muitas vezes os integrantes dos grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe do contato com a hostilidade e a perversidade que existe, infelizmente, nas comunidades da ilha. Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da ilha, o importante mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais uma na penitenciária Barreto Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento artístico como essa muda a vida de um ser humano, pois independente de gênero, classe social, etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma. Assim como a arte vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma mobilização social. É preciso que seja reconhecido, pois veio despir o preconceito da cultura periférica que desde sempre é excluída da sociedade, como o rap, o grafite e outras culturas que fazem parte das comunidades. Por outro lado, muitas letras de música não são nenhuma composição de Bia Ferreira ou de Caetano Veloso e contribuem com a cultura do machismo que está enraizada na sociedade. E é claro que os sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus desejos carnais, tratando a mulher como objeto, como no trecho: arrastei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso, dos cantores Shevchenko e Eloque. Essa cultura de tratar a mulher como propriedade masculina enfraquece o movimento feminista, que em Itamaracá ainda é muito pequeno, devido a pensamentos patriarcais e machistas. Felizmente, já há grupos que relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo vítimas de críticas, talvez por pertencerem a um movimento de periferia ou pela frequente presença de crianças nas disputas que, para muitos ilhéus, demonstra a substituição da antiga dona das cadeiras infantil pela novidade do brega funk
E a igualdade da ciranda pela rivalidade das batalhas é mesmo um retrocesso? A ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma desvalorização cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaracaense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz e espaço às belas tradições da ilha que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo, temos a sambada de coco, que ocorria na praia da colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Como símbolo de resistência, o grupo Nossa Cultura Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da Ciranda, Anjinha e Totinha do Coco e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. É perceptível que as ideias fixas só crescem quando se fala de ruptura de tradição, mas quando são cheias de histórias, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, ofensivos, para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito que o passinho não seja um retrocesso propriamente dito, pois é fato que está ajudando a vida dos jovens nas comunidades de Itamaracá. Mas para ser reconhecido como mobilização, precisa de uma reforma, sem deixar vestígios de preconceito, machismo e conteúdos eróticos que, infelizmente, são fortemente consumidos pela indústria. Então, vocês viram aí o texto e vocês viram que no último parágrafo, no último período, aí do último parágrafo, ela usou o verbo acredito. Então, no artigo de opinião é diferente da redação do Enem, você pode escrever o texto colocando o verbo na primeira pessoa, porque, na verdade, você está omitindo sua opinião. Então, se você coloca a sua opinião, eu falei omitindo, desculpa, emitindo a sua opinião. Porque quando você coloca a sua opinião, você pode colocar em primeira pessoa o verbo. E aí ela usa o verbo acredito, porque quando ela começou com a questão do retrocesso, porque era como se tivessem preocupados com a questão que a cultura ali fosse esquecida, as culturas antigas, como ciranda e outras formas de se fazer arte na região, e que o passinho, vocês sabem que é uma cultura nacional, que vocês provavelmente também sabem dançar, ele está retomando, só que aí ela mostrou a vantagem dessa passinho, porque muitos jovens de periferias que poderiam estar se envolvendo com drogas, com a marginalidade, eles estão se envolvendo com a arte, e a arte, de certa forma, está salvando essa região, salvando a vida desses jovens. Então, por isso que ela diz, acredito que não seja um retrocesso propriamente dito, porque ela começou lá fazendo uma pergunta se era um retrocesso. Bom, gente, aí nós vimos o artigo de opinião da jovem, lá de Itamaracá, o nome dela é Rayane do Nascimento Cruz, e o retrocesso cultural, tudo começa com um passinho. Então, a questão aí Aí eu pergunto assim, o que essa jovem precisou fazer para escrever o artigo? Olha, você observou que ela tinha muita informação. Ela falou das culturas da região, ela falou dos projetos,
ela falou que tinha alguém organizando o evento. Provavelmente ela entrevistou, ela ficou sabendo o que estava acontecendo ali, qual era a finalidade daquele projeto. Para se fazer um trabalho desse, você tem que fazer pesquisa, você tem que entrevistar, você tem que procurar pessoas que sabem, pesquisar em livros. Hoje é muito fácil pesquisar que tem a internet. Aí vocês podem me dizer, professora, e como é que nós vamos fazer se nós estamos com aulas remotas e não podemos sair de casa? Bom, gente, hoje tem os meios de tecnologia, então você pode entrevistar uma pessoa sem ter necessidade de encontrá-la pessoalmente. Você pode ligar para uma pessoa pelo tema, você primeiro tem que escolher o tema que você quer falar e você pode entrevistar essa pessoa, entrar em contato com ela, perguntar se ela pode conceder uma entrevista para vocês e perguntar o que você tiver interesse, seja pessoas na cidade que organizam algum evento ou sobre um assunto qualquer, uma estrutura física da cidade, a criação do estádio de futebol em São Raimundo Nonato que está sendo construído, algo que eu acho assim polêmico, que vocês até hoje, e que eu vou dar um título para vocês, que o ano passado, na última vez eu fiz e os alunos não quiseram, que é sobre a questão das pessoas que vêm ali a sinalização em São Raimundo Nonato, que a ponte hoje de São Raimundo Nonato, que já em São Raimundo Nonato só tem uma ponte. As outras são passagens, mas não é ponte. Ponte só existe uma, aquela ali que fica no centro da cidade. Ela hoje só entra e não sai. Então você pode até dizer, São Raimundo Nonato só entra, mas não sai. Ou a ponte que só entra, mas não sai. Esse é um título legal. Por que eu estou dizendo que só entra, mas não sai? Porque a ponte de São Raimundo Nonato virou via única. Quer dizer, você só consegue entrar na cidade pela ponte. Mas se você quiser sair da cidade, quiser sair de São Raimundo Nonato para ir para Remanso, para Petrolina, para outras cidades, ou mesmo para os bairros Umbilina, Galo Branco, Primavera, Aeroporto, ou outros bairros que tem por lá, mais para frente, você só vai conseguir sair se você for pelo São Félix, passagem molhada, ou pelo Umbilina, ali na passagem molhada que tem no Umbilina, ali perto do Banco do Brasil. E aí, mas ali é passagem molhada, já está dizendo passagem molhada. Se um dia tiver uma enchente, se chover bastante em São Raimundo Nonato, aquela água vai subir a 1 metro, 2 metros, 3 metros. E aí, como é que as pessoas vão conseguir entrar em São Raimundo Nonato? Olha, sair de São Raimundo Nonato. Não vão mais conseguir, porque a ponte virou via única. Quer dizer, só consegue entrar na cidade, mas não vai conseguir. Se você precisar ir a Umbilina, ou ir a Remanso, ou a Petrolina, você não vai conseguir porque não tem uma ponte. Porque a ponte não pode sair da cidade e passar por ela. Então, isso foi uma organização pela atual prefeita. Ela fez isso, mas eu acho que ela não pensou. Então, essa crítica eu faço, eu gostaria que alguém pensasse em fazer algo sobre isso, para que você possa fazer esse trabalho como eu estou sugerindo. Se alguém se interessar em fazer esse da ponte, vocês podem entrevistar um engenheiro civil, pode entrevistar o secretário de infraestrutura, pode entrevistar alguém ligado à parte do trânsito, se quiser entrevistar a prefeita também, pode procurar um engenheiro que sabe desse assunto aí, que ele pode responder para vocês. E também pode perguntar sobre alguns moradores, algumas pessoas, principalmente pessoas que moram nos bairros Umbilina, Galo Branco, Primavera, Aeroporto, que são bairros que tem esse problema, que tem que fazer voltas enormes e, além disso, ainda está conseguindo, porque nós estamos vendo um período de seca, mas se chover vai ficar difícil para a vida deles. Então é isso. Aí está explicando ainda que para escrever um bom artigo terão de fazer uma série de oficinas, nas quais vão aprender muitas coisas que os ou as ajudarão, quer dizer, ajudarão os meninos e as meninas
a colaborar a elaborar o texto. Os conhecimentos adquiridos contribuirão para que tenham o que fazer e como fazer, como autoridade suficiente para ocupar a posição de articulista, a figura que escreve esses textos nos jornais e produzir textos do gênero artigo de opinião. Então, gente, vocês todos alunos do terceiro ano A, B e C estão convidados a participar dessa oficina. Todos devem participar. Vocês podem, neste primeiro momento era só para assistir a aula. Vocês vão ganhar nota no qualitativo, quem assiste a aula. Eu vou anotar quem assistiu a aula. Então, tenham todos um bom dia e sucesso na vida de